Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8/4/2021. E vamos para as notícias. Vamos começar pelo câmbio. Vamos lá. Coisa interessante. Ontem ele subiu um tantinho. Não sei se vocês lembram que eu falei, olha, subiu aqui o câmbio internacional. Hoje subiu um pouquinho mais a compra. Era 5,65. Era 5,55, foi para 5,65 e agora subiu mais 3 centavinhos, 5,68. Isso já mostra que já encontraram, parece que decidiram num valor de equilíbrio e vai parar mais ou menos ali, viu? Quando começa nos centavozinhos, pela minha experiência. E a venda, professor, 5,85 ainda. Então ele está próximo a 5,70 e 5,85, quase 15 centavos, com mais 2 dá 17, é bem pouquinho. Quando fica muito próximo assim, é sinal de estabilidade. E ontem o câmbio aqui no Brasil, ele foi interessante. Por quê? O câmbio, ele pegou e subiu, ele começou numa baixa. Eu falei, errei feio, eu falei que ia ficar entre 65 e 85 e começou a cair. Eu falei, graças a Deus, né? Pelo menos tá errando mais uma vez. Aí depois, no meio do dia, deixa eu ver quando começou a subir. Olha, é meio-dia. Meio-dia começou a subir, vai, sobe, foi até o final do dia subindo de pouquinho em pouquinho, bem lentamente, subindo, fazendo umas descidinhas bem leves, mas ainda soltando essa subida. Fechou com alta de 0,78. Fechou em R$ 5,64. Graças a Deus não subiu muito. Mas pelo que está mostrando lá no internacional, a tendência é de ficar um pouquinho mais para cima. Ir aos poucos buscando os 5,70, 5,72 e 5,75. Entre 5,70 e 5,75. Esse deve ser o valor que ele deve ficar procurando. Infelizmente, ele está se fixando num valor muito alto. Não gosto disso, não preferiria que ele ficasse em torno de uns 3 conto, R$2, quem sabe até R$1. Seria minha maior alegria se o dólar fosse 1 por 1, mas infelizmente não é assim que funciona. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Quem sabe a gente consegue descolar do dólar e começar a negociar em moeda chinesa, quem sabe, né? Seria interessante, porque a China ela compra muita coisa e vende muita coisa para nós, então para uma balança comercial, utilizar uma das moedas do país, eles poderiam utilizar a nossa moeda e nós utilizarmos a deles, ficando fazendo troca de moedas, e o saldo sobressalente usar-se do dólar, por exemplo. Eu acho que seria mais inteligente isso daí. É uma dica que poderia fazer e iria ter um fortalecimento muito grande entre os dois países. É só criar uma casa de câmbio na China vendendo real e uma casa de câmbio aqui no Brasil vendendo dólar, yuan, né? Yuan, não é yen. Yen em japonês é yuan. E fica a moeda chinesa. Eu acho que seria interessante, rapaz, tinha que caminhar para esse sentido aí. É que nós temos o Ministério da Economia que ele não pensa muito mais para frente lá. Ele tá parecendo, sabe o que tá parecendo? O contador daqui das empresas do Brasil. O contador era para mostrar gráficos, mostrar crescimento da empresa. Não, o contador ele é contratado só para fazer burocracia. Faz aí o que o governo manda, porque sem encheção de saco me dá guia quanto que tem que ser. É só isso. Infelizmente é assim. Mas vamos lá. Infelizmente o dólar está com uma tendência de subida. Mas rezemos, né? Quem sabe dá uma revertério e vai para outro sentido. Bolsas de valores. A internacional no 0 a 0 ainda, então vocês estão... Essa semana eu já falei que estava no 0 a 0 faz tempo, né? Segunda-feira fechado, terça-feira mais ou menos 0 a 0, quarta no 0 a 0 e hoje no 0 a 0. 15 mil pontos, 15.173 o DAX, então tá dentro do 0 a 0, mas com uma leve tendência de uma murchadinha, quase voltando para os 14 deles, mas ainda altíssimo. E a do Brasil, professor, também foi no 0 a 0 ontem aqui, foi em 0,1% de subida, mas é zero, praticamente zero, porque isso aí foi no fechamento, porque estava um pouquinho para baixo, no fechamento dá uma subidinha. E 117 mil pontos ela fechou. Então ela está aí perto dos 117, 118,
que eu acho que vai ficar mantendo aí até ter algumas outras surpresas. Apesar que já tivemos um belo de um sinal maravilhoso, que foram os leilões de infraestrutura. Tarcísio é sensacional. Que ministro incrível, rapaz. Que ministro incrível. Só que as pessoas às vezes querem arrancar um cara bom do lugar para enfiar em outro que não vai prestar. Já tem gente querendo falar que ele vai ser candidato a vice do Bolsonaro agora. Se fizer isso, estraga o cara. Ele é um cara que tem que ficar onde ele está. Pode vir Lula, tem que deixar esse cara aí. Pode vir não sei o que. Os profissionais bons têm que ficar nos governos, seja que presidente for. Esse cara merece ser como se fosse um funcionário de carreira do Ministério da Infraestrutura. Esse cara merece. Esse cara tem meu respeito, meu devido respeito. E ele vendeu muita coisa, sabe do quê? De aeroporto, de porto a aeroporto, rodovia. Coisas que estão tudo minguando, tá tudo travado no país. Só que quando for voltar à ativa, com essas vendas que ele fez, ele vai dar um impulsionamento, porque está escrito que essas empresas compraram, vai ter que fazer uns investimentos. Isso é uma sinalização de que a hora que voltar, não vai voltar assim teco-teco, vai voltar com uma força, mas com uma força gigantesca. Olha, eu estou muito feliz com tal situação. Eu só acredito que tinha que ter... Eu estava conversando com o pessoal dessa área de aviação, o pessoal fala assim, olha, Ricardo, um dos problemas que nós temos no negócio de aviação é assim, eles exigem que sejam lugar próximos de grandes centros, só que próximos de grandes centros eu não tenho grandes áreas. E avião ocupa muito espaço. E o que está faltando são mecânicas e lugares e estacionamentos de aviões junto com os aeroportos, e não está tendo, e que fosse com custo mais baixo, porque eu ficar usando as estruturas desses aviões, desses portos que tem, é muito caro, é muito custoso, e já está começando a compensar, o que ele me falou, já está começando a compensar pegar e sair com um avião vazio, pousar numa pista particular minha, vou comprar uma fazenda, fazer um hangar, fazer um negócio lá. Já está compensando sair com o meu avião vazio, parar num lugar vazio, só para fazer manutenção, arrumar ele ou deixar estacionado para depois voltar a pegar e só fazer o pulo. Para, pega os passageiros e vou embora. Para, pega o passageiro e vou embora. Eu falei, sério? Ele falou, tá demais, cara, tá demais, os caras estão abusando. Eu falei, poxa, eu não sabia disso aí não, mas interessante saber. Pois é, quem sabe algumas coisas vão mudar por aí, né? Porque algumas coisas realmente vão mudar por aí. Fiquemos atentos. Aproveitando esse negócio de aviação, eu tava conversando com um amigo ontem, e aí eu peguei e falei, cara, você viu esse negócio do drone? Ele falou pra mim, você viu esse negócio do drone e tal, da Embraer? Eu falei, então, cara, eu tava pensando sobre isso daí. Primeiro que o drone da Embraer são 6 hélices, os concorrentes estão fazendo de 4. Estão parecendo o drone mesmo, que pega e levanta um pouquinho assim e anda sem precisar da hélice traseira para impulsionar. Tudo bem que a hélice traseira ele fica mais estável, ele não precisa ficar inclinando as poltronas para dentro, não dá mal sensação para quem está dentro do passageiro. Mas 6 hélices consome muito mais energia do que 4. Em princípio, mas sim. E tem outro porém. O barulho vai ser muito grande, porque se um dronezinho já faz um barulho, imagine um gigantesco, vai fazer um barulhão. Tudo bem que é um substituto do helicóptero. O helicóptero também faz um barulho gigantesco. É uma modernidade do helicóptero. Mas não fica por aí. O outro problema é o seguinte, eu peguei e falei assim, você lembra que quando nós fomos numa feira de tecnologia, nós vimos aqueles equipamentos que miravam nos drones, eles apertavam como se fosse dando um sinal, emitindo um laser, sei lá o que, e derrubava todos os drones? E esses daí, será que não tem capacidade de derrubar esses drones aí? Porque se tem capacidade de derrubar aqueles pequenininhos, pode ter capacidade para derrubar esses grandão? Gente, e o perigo disso? E se começar a espalhar terrorismo em cima desse negócio aí, o perigo que é?
Ele falou, é verdade, né, cara? Não tinha pensado nisso. Falei, pois é, mas minha cabeça... eu já tô condicionado, minha cabeça, para pensar em Deus e no capeta. Porque se eu não pensar nos dois, eu não consigo saber o que pode acontecer lá na frente. Eu não consigo mensurar o futuro. Eu tenho que ver. A gente tem que ter dentro de nós a consciência do bem e do mal. Até onde vai o bem e até onde pode ir o mal. Porque é assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. Vamos lá, dando continuidade aqui. CNN, dólar perto dos 5,60, apesar que é mais do que 5,60, mas vamos lá. Entenda o que leva a moeda a subir tanto aqui no Brasil. Vamos ver o que eles andam falando. O risco fiscal, interferência política, pandemia e situação dos Estados Unidos são alguns fatores que levam o dólar para cima dos R$5. Vejam bem, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso daqui que eles ficam falando, tudo isso daí chama especulação. Isso é uma mentira. Por quê, professor? Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tenho um país que já faz 4 anos que está tendo superávit de balança comercial, isso significa que a entrada de dólares no país está muito maior do que a saída. Se eu tenho maior entrada de dólares do que saída, para um dólar ficar subindo, alguém está consumindo esse dólar. Alguém está absorvendo esse dólar. E esse dólar continua sempre faltando no mercado, por isso que faz ele subir. Porque se eu tenho um monte de dólar e quero vender, a pessoa pega e fala assim, eu quero vender, você quer vender, mas o outro também quer, ele está vendendo por tanto, eu vou comprar dele que está mais barato, não, o outro está mais barato, não, eu vendo por menos. Você vai derrubando o dólar. Isso não acontece e não acontece faz muito tempo. E por que isso está passando por esse sentido? O que está acontecendo aí? Eles falam por causa do risco país. Tudo bem, tem isso mesmo. Só que o risco país no sentido do quê? Das pessoas se precaverem, das pessoas se protegerem utilizando de reserva em dólar. Isso deveria ser proibido. O problema nosso, essa política de câmbio flutuante, ela só funcionaria se fosse proibido ter reservas de dólar. Se as pessoas fosse proibido ter reserva de dólar. Mas, professor, você protege a conta em dólar e agora não quer que tenha reserva em dólar? Não quero que tenha reserva em dólar, principalmente grandes investidores. Porque quando é pequeno investidor, o pequenininho, ele compra e vende com mais eu não diria com mais consciência, mas ele movimentaria com mais necessidade. Então ele tem um dinheiro, você tem um dinheiro na sua poupança aplicado. Você vai movimentar esse dinheiro quando? Quando você tiver necessidade de comprar um carro novo, uma casa nova, alguma coisa mais volumosa. Esses investidores, eles pegam e ficam brincando para ganhar porcentagens. Porque se ele está com o dinheiro dele em dólar para segurança, ele quer ter rentabilidade. Ele não quer só ter a segurança, ele quer ter segurança mais rentabilidade. Coisa que a pessoa física não, ela só quer a segurança. Então tem que proibir essas coisas de ficar comprando e vendendo dólar. Tem que taxar um imposto violento para aqueles que ficam comprando e vendendo de um dia para o outro ou de uma semana para outra. Você quer comprar dólar, você vai ter que segurar 6 meses o bichinho na tua mão. Oi, mas 6 meses? Filho, aqui você quer dólar, é 6 meses na tua mão. Aí não dá. Ou então você vira uma empresa de importação e exportadora que não mexe com dinheiro e você faz seu câmbio. Aí aqui o Banco Central auxilia vocês em qualquer problema. Você pode comprar e vender a hora que você quiser, com fluxo de compra e venda de produtos, mas não reserva. Reserva, esse negócio de guardar o dinheiro, fazer não sei o que, isso não está nada certo, não é nada bonito. Pois é, mas a economia anda assim e deveria ser mudado isso daí.
Aí ele pega e fala, depois de chegar perto de 5,90 em maio, o dólar havia baixado para menos 5,20 no final de 2020. Aí depois ele vai explicando um monte de coisa e vai falando que é por causa do problema da instabilidade do governo. Mas não é bem assim não, viu? Tem também, mas não é assim. Por que tem e não é bem assim? Porque se o país não tem problema de instabilidade, todo mundo arranca o seu dinheiro do dólar e joga tudo na bolsa. Porque sabe que a bolsa vai subir. No caso da instabilidade, o que eles fazem? Fica tudo no dólar e fica querendo ganhar lucro, juros no dólar. Aí não dá, aí não pode. Isso aí tem que acabar eternamente, seja que governo que for, como é que for. Infelizmente, nós não temos um presidente de Banco Central que tem uma cabeça como a minha. Infelizmente, deveria ter muitos com esse pensamento. Vamos lá, Estadão. Tecnicamente, o orçamento não tem problema, diz presidente da Câmara. Vixe, isso aqui vai dar rolo ainda, hein? E tem até amanhã para o presidente assinar ou não, hein? Mesmo com as polêmicas em relação ao orçamento aprovado pelo Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não ver problemas em relação ao projeto que subestimou despesas obrigatórias como o pagamento de benefícios da Previdência e de seguro-desemprego para turbinar a fatia destinada a emendas parlamentares. Isso, negociação, foi feita com a economia e o Congresso. Quem excedeu no seu acordo vai ter que voltar atrás. Quem excedeu, quem não, quem cumpriu, como eu disse, nossa, que mistureba, quem excedeu, quem não, quem cumpriu, que biroca é essa? Como eu disse no início da discussão, nossa prioridade não é essa discussão, isso aí fica a cargo de quem vai opinar. Porque tecnicamente o orçamento não tem problema, absolutamente, nem para o presidente, nem para os órgãos que ele precisa para fazer a política pública se desenvolver no ano 2021, disse Lira na Câmara quarta-feira, ontem. Ou seja, para ele fez o que o Congresso falou, o que o Ministério da Economia falou. E eu fiz um vídeo falando isso lá atrás. As pessoas falam assim, que é isso, professor? Os políticos estão ferrando o presidente. Mais uma vez, o ministro da Economia que ferrou o presidente da República. Ele falou uma coisa e agora não está honrando. Só que o Congresso não tem essa conversinha não, filho. Você falou, agora vai honrar. Você falou que dá para fazer? Não, dá, acho que dá sim. Você falou, acho que dá? Opa, acho que dá, vou colocar. Não, mas acho que dá não é para colocar. Não, o Paulinho, eu falei que o Paulinho ia derrubar o presidente se ele ficasse esse ano. Tá aí. Filho, médium é difícil errar. Médium bom é difícil errar. O que eu falei tá acontecendo exatamente o que eu tô falando. Disseram que o presidente ia sair por causa do sei o que, disseram não sei o que lá. E eu tô falando lá de ano atrás. Se o Paulinho ficar, o presidente vai cair. Ou seja, tem relação com economia e não relação com bicho, com outra coisa. Tem relação com economia. Eu tô cantando a bola lá atrás. Tem gente que teme não escutar o que eu tô falando. Tem gente que acha que mediunidade é brincadeira. Tem gente que acha que a gente fica jogando chutes pro ar. Não é assim que funciona. Eu não faço isso. Tem um mundo que faz por aí. Eu não acerto 100%. Mas tudo indica tal coisa. Às vezes um movimentinho que faz aqui ou lá dá aquela mudada, mas que tudo indica. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Gente, eu tô me sentindo tão velho. Parece que tá me dando mais pele pros lugares. Ai, Jesus, tô ficando velhinho. Olha o cabelinho branco. Ai, cabelo branco eu acho tão bonito, gente. Eu só não queria ficar careca. Careca não. Porque os careca, quando vai ficando... Ou ele fica careca de uma vez, aí fica bonitinho. Parece um ET. Aí beleza. O problema é que vai ficando uns buracos estranhos no começo... Ou fica cabeludo ou fica careca de vez. O mais ou menos não dá muito certo, não. Mas eu tô passando os remédios, tá voltando a crescer. Eu tô vendendo até essas ervas no site lá. Tem erva para cabelo, muito boa. Inclusive me deu volume, fechou. Antigamente dava para ver tudo aqui, fechou tudo.
Graças a Deus, engrossou um pouco mais meu cabelo, graças a Deus. Infomoney. Bolsas mundiais registram ganhos, repercutindo ata de reunião do Fed. Investidores também se mantêm atentos para o movimento do presidente americano Joe Biden para promover seu plano de investimento. O seu plano de investimento é o dos 2 trilhões lá, meu filho. Vamos ver o que vai virar isso aqui, hein? Esse aí eu tô doidinho para ver. Eu quero ver assim que ele colocar esse dinheiro tudo, o que vai acontecer com o dólar. Eu só tô acompanhando o dólar. Eu tô achando estranho esse dólar subindo, mesmo que esse mundo de dinheiro fabricado. Tem boi na linha aí, gente. Tem boi na linha aí. Vamos ver aonde que vai parar esse boizinho aí, essa vaquinha. Ainda na Infomoney. Tesouro dos Estados Unidos detalha plano que pode garantir mais de 2 trilhões e meio em receita. Receita? Entre outras medidas, o projeto inclui aumento do imposto corporativo de 21% a 28%. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira detalhes da proposta tributária que ajudará a financiar o pacote de 2 trilhões em investimentos na infraestrutura anunciada na semana passada. Beleza. Os americanos estão querendo subir os impostos de 21% para 28%. Não é pouco não, é muito, hein? De 20% para 30%, é praticamente isso, de 20% para 30%. Meus queridos, eles estão começando a ficar igual ao Brasil. E vão cair igual ao Brasil. Então, eu vou falar uma coisa para você, vou profetizar uma coisa para você. A China será a nova potência do mundo. E, digo mais, economicamente falando, ela vai estimular muito mais o crescimento do planeta do que os americanos fazem. Eu não tenho dúvida disso. O crescimento da China vai fazer com que muitos países que eram muito massacrados, que nunca foram deixados crescer, que é o caso do Brasil. O Brasil nunca foi deixado crescer. O Brasil sempre teve potência para crescer, mas os americanos nunca deixaram ele crescer. Isso é um fato. E eu acredito que a China, ela possa ter os seus pensamentos mais além, como um imperialismo de fato, mas eu não acredito que ela queira ter governos, porque ela sabe que se ela cutucar ali, ela pode perder inclusive o dela. Então ela vai querer ter esses governos economicamente falando, como os americanos sempre fizeram. E eu vou falar para vocês, vai conseguir e vai ser já já. Só me falta o movimento da China com relação à moeda deles, de colocar a moeda deles como referência do planeta. Aí, no lugar do dólar e euro, aí vocês vão ver como é que vai ser. Vamos lá. Infomoney. Atenção, Tesla! Chegou a hora de competir. Novo podcast do Infomoney em coprodução com Bloomberg Media estreia falando sobre o Tesla. O que eles estão falando? Eles estão falando que está surgindo grandes montadores e grandes empresas no planeta, falando agora que vão investir no mesmo setor que o Tesla. Ou seja, o Tesla não ficará sozinho, terá concorrência. E vocês lembram que eu falei que esse Elon Musk ia afundar? Pois é. Ele ficou brincando de fazer carro 4 anos fazendo os carrinhos dele tudo pegar fogo aí. E andar tudo para trás. Bonito, ele até incentivou uns crescimentos, algumas coisas aí, mas, meu querido, ó, desculpa, mas é uma porcaria. Você falar para mim, você quer um carro Tesla? Deus me livre. Os carros que vão vir agora, eles vão vir sem vícios do Tesla. Eles vão vir com tecnologia real e de fato. O Elon Musk, ele está jogando sonhos, ele vende sonhos e não realidades. As realidades estão vindo com as empresas de tecnologia. A Volkswagen já trocou o nome para Volkswagen, ou seja, veículos elétricos. Muitas plantas e plataformas estão mudando e vão mudar no planeta. Isso é outro fato.
E pelo que eu andei vendo, nós poderemos montar os nossos carros como nós queremos. Então nós vamos pegar, vai ter uns 10 tipos de carcaça, de aparência externa, e vai poder ser encaixado ali naquela carcaça, porque o motor elétrico ele permite isso. Ele vai ficar um setor exclusivo bateria, os motores, o resto é tudo encaixado e parafusado embaixo, pronto. Já está ali o seu carro. E como o seu carro vai ser Cortal, não sei o que, com design mais assim, mais arredondado, não sei o que, vocês vão ver o futuro, como é que vai ser incrível, lindo e maravilhoso. Nós poderemos ter toda a carcaça, toda a parte de coisa, e nós vamos montar literalmente o nosso carro. Como que você quer o banco? Eu quero o banco assim, assim, assado. Eu quero dessa cor assim, assim, assado. Tipos de painéis, tem esse. Porque na verdade o painel é um só. O que vai mudar vai ser o sisteminha lá atrás, um desenho mais virado para cá, outro para lá. E não vai ter mais muita coisa, porque vai ser tudo eletrônico. Então o volante é igual de joystick, eletrônico. O acelerador é igual de joystick, eletrônico. Pode ser na mão, pode ser onde for, ele vai andar sozinho. Os sofás, os estofamentos, você vai escolher, igual você escolhe um sofá. Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero não sei o que lá. Nós teremos, assim, uma imensidão de coisas incríveis. O futuro vai ser bacana, gente. Se vocês pudessem ver, seria assim incrível. Esse Elon Musk está chegando no fim da era dele. Já, está chegando. Infomoney. Petrobras informa ter indagado o Ministério sobre declarações alusivas à política de preço da estatal. Ontem, Jair Bolsonaro falou sobre a política de preços da estatal. Falou mesmo, ele falou assim, que é isso, que absurdo é esse, o gás assim? Pois é, ele falou a mesma coisa na gasolina, que ia mudar, trocar o presidente, trocou o presidente. A gasolina baixou? Ai, abaixou, olha, subiu vamos lá, exemplo, subiu de 4 para 5 reais e caiu depois que ele trocou o presidente de 5 para 4,99. Ô, meu filho, o gás subiu 40%. Subiu agora de tanto o metro cúbico, vamos falar que o metro cúbico era 50 conto, subiu de 50 para 90. Olha, que é isso? Baixou para 89. Filho, eu não engulo mais essas coisas não, hein? Eu não engulo isso aí não, eu quero ver. Isso aí eu não engulo não. E sabe quando vai resolver isso daí? Sabe quando o presidente vai conseguir resolver isso aí? Quando ele arrumar o ministrinho dele lá, o Paulinho, que começar a controlar o dólar. O tempo já está passando, vocês me perdoam, mas hoje eu estou falando mais do que a garganta. Revista Veja. Gilmar Mendes vota contra a liberação de cultos e critica Mendonça e Aras. Vejam bem, eu pensei que ia ser votado isso daí tudo rápido, ontem mesmo, nada. Estão rolando esse negócio aí, cada um dá um votinho aqui, fala e não vota. Mas é capaz até hoje ou amanhã eles votarem tudo que tem que votar. É o que eu falei. E está acontecendo. A grande maioria está falando a mesma coisa. Só que uns está falando, tudo bem, o Gilmar está falando que tem que ser o Estado e o município para controlar essas coisas. E eu falo para você que não é nem Estado que controla isso aí, nem Estado e nem o federal. É o município que tem que controlar. Porque o alvará, a licença da terra, quem dá é o município. Então a responsabilidade é do município, isso daí. Então as pessoas deveriam deixar por município e cobrar os vereadores da cidade para abrir ou não. Eu não sei porque ficam jogando tudo pro federal. Quer resolver tudo no federal? Não, resolve cada um na sua cidade. Inclusive tem muitos pastores como vereador por aí, viu? Ixi, aqui na minha cidade pelo menos virou um forfait isso daí. Poder 360. Brasil confirma 3.829 mortes e 92 mil casos de corona em 24 horas. As notícias mostram que ainda está subindo, está alta as mortes, mas do outro lado a gente vai vendo que as taxas de internação estão caindo. Isso é normal. Daqui a pouco a morte começa a cair na mesma proporção, encontrando com ele aqui caindo na mesma proporção, tá? É que tem esse delay sim, porque as pessoas que já estavam internadas, elas não vão melhorar só porque está diminuindo a quantidade de gente infectadas. Elas estão no mesmo estado grave ainda se tratando.
Agora tem um negócio aqui muito cruel, que eu deixei pro fim, saiu aqui na Veja. Nova variante da Covid-19 com 18 mutações é detectada em Minas Gerais. Gente, você tem noção? 18 mutação? Uma variante que tem 18 mutação! Rapaz, é tanto mutante que eu até brinquei na minha rede social lá. É tanto mutante que nós temos que transformar no Marvel. Cadê os super-heróis aqui? A Liga da Justiça para não enfrentar os mutantes. E nós estamos lascados, rapaz. Nós estamos lascados. 18 mutação. Só que tem um porém, viu? Existem casos onde a mutação ela mesma faz a morte do próprio vírus. Existe isso, professor? Existe. Ela é tão violenta com a pessoa, ela mata tão rápido, igual a ebola, que ela pega e já mata e não deu tempo de passar para outra pessoa. Aí ela pega e deixa de existir. Entenderam, né? Todo pró vem com o lado ruim vem com o pró e assim por diante. Pesquisadores do Laboratório do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e do setor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Pardini anunciaram uma nova variante do novo coronavírus identificados em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital. A partir das amostras de pacientes contaminados pela Covid, 2 genomas entre os 85 coletados indicaram a presença de um conjunto de 18 mutações nunca registradas antes. A nova variante, de acordo com os estudos genéticos, tem características iguais à da P1, descoberta em Manaus, a P2, identificada no Rio de Janeiro, a B117, Reino Unido, e a sul-africana B11351. É importante dizer que ela tem características comuns com as variantes que já estavam circulando no Brasil, mas ela também tem novas características. Como se essas variantes estivessem evoluindo, explica o virologista Renato Santana. As modificações que também são apresentadas nas outras variantes são associadas com o aumento do risco de morte. Entretanto, ainda é cedo para dizer se ela é mais transmissível ou desenvolve quadros mais graves da doença. Não está parando. 18, quantidade de meses, deu 1 ano de pandemia, 18, mais do que uma mutação por mês. É isso. Pois é. O bichinho não para. E a gente fica brigando entre nós. Porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque vacina é não sei o que, porque não sei o que lá, porque não sei o que, e tal. E a gente fica nessa brincadeira. Olha, nós temos que começar a imaginar que esse vírus não vai acabar aqui. Ele vai prolongar por, vamos supor que ele vai 10 anos. Em 10 anos você pode manter tudo fechado como está? Não. Se não, então a gente já vai ter que se adequar para uma realidade já para daqui 10 anos, agora e tudo mais. Então, nesse sentido, o presidente tem razão. Nós temos que voltar à nossa vida normal. Como a própria Bíblia diz, vai vivendo normalmente. Quando ele vier, porque o arrebatamento ele vem sem dia e sem hora marcada, mas vai vivendo normalmente. É mais ou menos isso. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.